mãos, Senhor, porque essa reunião nasceu no teu coração. Essa reunião é tua, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que tu visita cada família, cada pessoa que está aqui hoje nesse live, Senhor. O pessoal que não conseguiu entrar também, Senhor. Guarda, Pai, em nome de Jesus, cada um. Visita a casa, visita o coração, visita a mente, Pai. Traz alegria, traz força, Pai, em nome de Jesus. Limpa nossos ouvidos, Senhor, para que a gente consiga entender a tua palavra, Pai. Abençoa a vida do Davi, Senhor, que ele possa passar aquilo que está no teu coração, Pai. Abençoa a família dele também, Senhor, e tudo que ele faz. Obrigada, Senhor, por estar, Senhor, nos dando esse momento, toda quarta-feira, fiel, Senhor, para a gente aprender a tua palavra, porque a tua palavra é alimento para o nosso espírito, a tua palavra é vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou desligar o microfone, ok? Quem quiser falar no final, pode falar, tá, gente? Pedir oração e tudo mais. Vamos lá. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, nós vamos continuar Romanos capítulo 8. A gente tinha visto até semana passada, né, no último encontro nosso, nós vimos até o 25, né? Até o versículo 25, né? Só a título de lembrança, alguma coisa aqui, rapidamente, nós aprendemos que nós estamos sujeitos à vaidade, né? Aqui Paulo chama de vaidade, como Salomão chamou de vaidade em Eclesiastes, né? Tudo que nós fazemos aqui, então, está sujeito à vaidade. E o que é a vaidade? É exatamente esse sentimento egoísta que tomou conta de nós com o pecado. Então nós temos essa característica, né, nos nossos membros. Ele chama de os nossos membros, né, a nossa carne, né, e temos então essa característica. E temos agora nós temos também disponível para nós nesse mundo uma pequena ideia do mundo espiritual. Então ele fala que nós temos ali no versículo 23, ele chama de primícias do Espírito. Ou seja, nós temos apenas uma ideia, né, parda das coisas espirituais. Nós não temos um entendimento grande das coisas espirituais. Nós tateamos na base do quê? Da verdade e do engano. Alguns são guiados pelo engano, né, do pai da mentira, que é o diabo, Satanás. E outros são guiados pela verdade, que é a palavra, também chamada de Jesus Cristo, né? O verbo que se fez carne, o próprio Jesus, que ele e a palavra são a mesma coisa. Então nós temos aí dessas duas verdades, nós tateamos ainda pelo mundo, temos apenas as primícias. O que é primícia? São as primeiras coisas, é o princípio daquilo que não foi revelado ainda completamente, ok? Então essa é o que nós aprendemos. E também no 23 fala que nós aguardamos, então, nós temos um anseio da nossa alma, tem um anseio pela adoção de filhos, amém? E pela redenção do nosso corpo. Pela adoção de filhos e pela redenção do nosso corpo. Ou seja, a obra em nós aqui, ela está incompleta. Nós não vamos ter a obra em nós completa. Você pode dizer assim, poxa, agora eu estou tão perto de Deus, eu li tanto a Bíblia, eu orei tanto, eu conheci tanto Deus que agora eu estou pronto. Não, nenhum de nós estará pronto, né? Então Paulo fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo, ou seja, quando nós estivermos livres desse corpo carnal, né? Ele não fala, mas o que ele está se referindo ali é o corpo carnal. Quando nós estivermos livres desse corpo carnal, então é o que ele chama de redenção do nosso corpo. Então nós estaremos livres da tentação do pecado. Tudo isso que nos chama para o mal, né, que nos atrai, todo esse mal que nos atrai, vai perder completamente a força, né? Nós não vamos ter mais, então, a lembrança do pecado, a relação com o pecado. Então é isso que ele chama de redenção do nosso corpo, versículo 23. E a adoção de filhos, né? Espiritualmente, conceitualmente, nós já somos filhos, se obedecemos, mas nós temos que confirmar isso, amém? Com a nossa postura de sermos filhos até o final.
para nós, então, conseguirmos essa redenção do nosso corpo, ok? Então esse é o resumo do que nós vimos então aí na semana passada, o finalzinho, né, do que nós vimos na semana passada. Eu gostaria então de começar a estudar com vocês o versículo 26 em diante, ok? Romanos 8, versículo 26 em diante. Então, aqui há uma pergunta retórica aqui. Qual é o papel do Espírito Santo? Amém? Então nós sabemos que a Bíblia não diz em nenhum lugar ali trindade, né? Mas nós chamamos de trindade, né? O que seja, as três manifestações de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos Deus de três formas interagindo com o homem. Então Deus se divide, Deus usa três linguagens, três ocasiões e oportunidades para se comunicar conosco, né? Nós que temos apenas as primícias do Espírito, né? Então nós não entendemos tudo, Deus então ele se manifesta a nós de forma que nós possamos entender, né? Então o Espírito Santo ele está presente no mundo, né? Nós já citamos alguns versículos da atividade do Espírito Santo. Vamos citar hoje, talvez lembrando de alguns que nós já falamos, mas vamos falar aqui do versículo 26, né? Diz que ele nos assiste na fraqueza, nos ajuda na fraqueza, amém? Com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso daí? Quer dizer, não é uma forma literal, né? Ali a Bíblia não está relatando para a gente o tipo de língua que o Espírito fala. A intenção ali da palavra é dizer que a forma como ele se comunica com Deus, nós não podemos entender. Inexprimíveis, nós não conseguimos exprimir com palavras, né? Eu entendo, né? O que nós podemos entender é que está além da nossa compreensão natural, né? Está falando ali da forma como nós buscamos a Deus. Você, no seu íntimo, você fala, eu quero chamar a atenção de Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Eu tenho necessidade, a minha alma sente necessidade de Deus, eu tenho problema, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma solução, a minha alma está triste, enfim. Quer você queira algo, né, um milagre, ou quer você queira uma aproximação por interesse, né, de alma, vamos dizer, por amor, a Bíblia diz que Deus suscita em nós o amor, né? Nós amamos a Deus, João fala isso, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o conceito de amor, a vontade de Deus que nós temos, vem de Deus. Então, se você tem essa vontade de Deus e você quer se encontrar com Deus, aí entra o quê? O Espírito Santo, facilitando essa interação. Amém? Fazendo com que nós possamos, de alguma forma, ser entendidos por Deus e entender a vontade dEle para nós. Então, isso a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. A nossa linguagem é limitada, não é verdade? Nós, às vezes, queremos dizer coisas até para outras pessoas mesmo. Nós queremos dizer, olha, não foi isso que você entendeu, eu quis dizer outra coisa. E nós temos dificuldade de nos comunicarmos com nós mesmos. Imagina com Deus, né? Você explicar, Deus, olha o que eu estou sentindo, né? Dá uma olhada nisso. E você não sabe, às vezes, como pedir. É o que a Bíblia está dizendo. Nós não sabemos como pedir para Deus as coisas. Então, nós tateamos, nós pensamos numa necessidade. Nós, às vezes, nosso coração se engana com uma necessidade que nós achamos que temos, com uma prioridade que nós achamos que temos. E para Deus, essa prioridade, essa necessidade não existe. Amém? Nós estamos enganados espiritualmente. Então o Espírito Santo ele nos corrige, porque está dizendo no versículo seguinte, no versículo 27, que ele conhece a mente do Espírito, né? Ele conhece a mente do Espírito e pede segundo a vontade de Deus. Olha que interessante. Então já não sou mais eu aqui dizendo, Deus, eu acho que eu preciso de $10.000, né? Aí vocês que mexem com dólares aí. Eu acho que o meu problema reside na falta de $10.000. Senhor, me dá $10.000. Né? Então esse é um pensamento que eu tenho. Eu acho que esses $10.000 vão resolver minha vida. Amém? Eu sou sincero em dizer isso.
Não, realmente isso eu acho que vai ajudar, vai resolver. Mas Deus fala, não. Deus, na sua sabedoria, ele pensa assim, se eu te der $10 mil, você vai torrar, não vai resolver nada da sua vida, e você vai ficar mais frustrado do que antes. Então, ao invés de eu te dar $10 mil, eu vou te ensinar a dificuldade da vida. Quando você estiver pronto, já estiver experiente, já for uma pessoa já tarimbada e não for uma pessoa que jogue dinheiro fora, então eu vou te dar esses $10 mil. Então o Espírito Santo ele se comunica com Deus não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Eu poderia entrar, não é o nosso objeto do estudo hoje, mas eu poderia dizer que as formas de nós comunicarmos com Deus, existe um dom que ele é entendido de uma forma pelos pentecostais e de outras formas pelas igrejas tradicionais. Aliás, pelas igrejas históricas, né, tradicionais, que é chamado do dom de línguas, né? Então muitos confundem, existem muitas teorias, mas o dom de línguas, que foi ali descrito assim em Atos capítulo 2 pela primeira vez, ele diz assim, ele era a habilidade das pessoas falarem na língua numa forma espiritual, e as pessoas que eram estrangeiras ouviam na sua própria língua. Amém? Mas a Bíblia também fala ali em 1 Coríntios, não me lembro exatamente, 2 Coríntios, não me lembro exatamente a passagem bíblica, mas a Bíblia diz também que quem fala em línguas fala a si mesmo e ninguém entende, né? Então também é a capacidade de você falar de uma forma sobrenatural e que ninguém entende. Aqueles que acreditam no dom de línguas, na capacidade de você falar dessa forma sobrenatural, acreditam que essa oração que você produz quando você está exercendo esse dom, você produz não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então ali você está como se você estivesse orando também com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante. Você também está orando algo que você não discerne, não entende, mas você sabe que você está orando a vontade de Deus. Amém? Então as coisas de Deus, a comunicação nossa com Deus, ela não é totalmente racional. A despeito de nós termos que vir a Deus com uma mente racional, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizer que nós temos ali que apresentar para Deus um culto racional, né? Mesmo assim, nós temos que estar aberto a mistérios, porque nós, mais uma vez, segundo o versículo 23, nós conhecemos apenas as primícias do mundo espiritual. Amém? Então nós vamos ali nos comunicando com Deus. Ora pela razão, ora pela fé. Ora pela convicção nossa de nós sabermos que estamos fazendo o certo, ora Deus nos corrigindo e tirando a nossa vontade e colocando a dele, e nós baixarmos a cabeça e dizendo, Senhor, eu gostaria de trilhar um caminho, mas se a sua vontade é que eu trilhe esse outro caminho, eu vou trilhar. Às vezes Deus nos contraria e nos coloca em posição que nós não pedimos ou não queremos naquele momento, mas se nós obedecermos, nós vamos chegar numa condição favorável, que está descrita ali no próximo versículo 28. Amém, irmãos? Você compreendeu a forma como Deus trabalha em nós, então? Às vezes eu entendo, às vezes eu tenho fé. Às vezes eu raciocino, às vezes eu só vou porque Deus está me mandando. E eu creio que Deus está no controle da minha vida, Ele é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sigo a vontade de Deus. Mesmo não entendendo, eu faço aquilo que é necessário fazer. Amém? Então o versículo 28 nos diz que nós temos aí um resultado disso tudo. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Se eu leio isso aqui e creio, eu digo assim, eu vou então amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou fazer aquilo que é necessário fazer. Aquilo que Deus me pediu, eu vou fazer. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem, se eu agir dessa forma. Você crê nisso, irmãos? Então a fé se dá nesses momentos. A fé não se dá quando está todo mundo bem, né? E as pessoas dizem assim para você, você quer comer caviar ou escargot? Né?
Eu confesso que eu nunca comi essas iguarias, mas eu estou brincando ali. Você quer ali um churrasco ou você quer uma outra comida boa? É fácil escolher, né? Mas muitas vezes a vida nos traz pratos que nós não queríamos que houvesse na nossa mesa, né? Às vezes a vida não está favorável, as coisas são difíceis e nessa hora nós precisamos confiar e fazer a vontade de Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, obrigado que o Senhor está no controle da minha vida. Apesar de parecer que está tudo descontrolado, apesar de parecer que está tudo difícil, tudo errado, mas eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. Amém? A Bíblia diz, então, tem uma promessa: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Então é fé, você crê ou não crê. Esse ama, eu poderia botar concorda, obedece, conhece a Deus. Amém? Então, amar a Deus envolve a obediência, né? Aquele que que segue as minhas palavras, esse me ama. Não é isso que diz a Bíblia? Aquele que obedece minhas palavras, esse me ama. Então, o amor de Deus não é um sentimento platônico, passivo e não comensurável, não. Você vai provando o amor de Deus, andando com Deus, obedecendo a Ele. Amém? Você deixa então de seguir aquela sua índole, de responder, de ter aquele coração duro, aquela sequência de vida que você tinha, e você é moldado por Deus, porque o amor de Deus está impregnando sua vida. Amém? Como que se dá então esse conhecimento, esse amar, essa obediência, né? Então nos versículos 29 a 30, você vai ter ali um trabalhar de Deus, né? Ali está dizendo como Deus ele vai galgando na nossa vida e vai promovendo situações na nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos conhece, amém? E aqueles que Ele conhece, Ele predestina. Aquele que Ele predestina, Ele chama. E o que Ele chama, Ele justifica. E por fim, Ele glorifica. Amém? Nós falamos um pouco sobre esses termos, explicamos e conversamos sobre o significado de cada termo desse. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, né, considerando que nós já explanamos o significado de muitos desses termos, mas eu queria colocar para você talvez um termo que a gente não falou, um desses aqui, acho que não foi ainda devidamente conversado, e tirando o último termo, que é a glorificação é o final da história mesmo, amém? É você estar na glória com Deus, é você ser erguido a uma nova identidade, a você estar ali, transcender, sair do mundo presente para o mundo vindouro, enfim, né? Ir para o céu. Você pode usar vários termos aí. Então esse é glorificar. Mas o resto, eu quero dizer que não é uma coisa assim, vamos dizer, cronológica ali. Deus te conheceu, realmente, isso é verdade. A Bíblia diz que antes de nós, né, nos formarmos no ventre, o Senhor já nos conhecia. Agora você conheceu a Deus? Né? Então é necessário o quê? Que nós conheçamos a Deus, né? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então é um processo de duas mãos. Deus nos conhece, mas para que Deus então nos predestine, que é a segunda, Deus nos chama primeiro, amém? Então isso daqui não é uma cronologia, mas isso aqui vai acontecendo. Deus te conhece, mas amanhã você vai conhecer a Deus, né? Então tudo isso vai indo e voltando na sua vida. Você sempre tem que ter essas características na sua mente, né? Deus te conheceu e você precisa conhecer a Deus. Você precisa responder a esse conhecimento, a esse interesse que Deus tem por você, né? Então, quando Deus chama, você sente o quê? Uma atração. Você sente uma vontade de conhecer melhor a Deus. Então, não se engane, irmãos. Vocês não estão aqui porque eu sou um cara bonito, né? Porque minha voz é de veludo, né? Muito pelo contrário. Vocês estão aqui porque Deus de alguma forma chama. Amém? Deus cria em vocês um interesse pela verdade, porque a palavra de Deus ela é vida, e a palavra de Deus é alimento.
Às vezes você sente fome espiritual. Então a tua vida não é completa sem o conhecimento, sem a verdade espiritual. Então Deus te chama, Deus te traz para você o conhecimento. Quando Deus te chama e traz esse conhecimento a você, você então responde. Como? Você vai procurar Deus de alguma forma. Uns procuram numa religião A, religião B, enfim, você foi instaurado em você a necessidade de Deus. Primeiro, então, você fala, eu tenho necessidade do sobrenatural, eu tenho necessidade de conhecer Deus. Da onde eu vim, né? Para onde eu vou, qual que é a minha razão nesse mundo? Então, Deus te chamou. Aí, Ele também te predestinou. Aí, nós vamos entrar numa outra... um outro significado que faz parte da vida cristã, porque Deus predestina, Deus escolhe. É verdade que Deus escolhe. Mas aí você vai entrar num radicalismo que as pessoas chamam de a doutrina da predestinação, que não do qual eu não sou adepto. Amém? Eu creio que Deus predestina, mas que entre esse predestinar também você responde com seu livre-arbítrio. Você diz sim ou você diz não. Então eu não sou adepto nem de uma doutrina radical do predestinismo, ou seja, Deus já disse que você vai para o céu, então não adianta você querer ir para o inferno que você vai para o céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus, Ele suscita em você, Ele chama você e você vai respondendo. Amém? E alguns então alcançam o céu por quê? Porque Deus predestinou e porque a pessoa disse sim, né? Nós lemos semana passada, nós citamos lá Deuteronômio, que fala que, Deuteronômio 30, né, 19, que fala que Deus põe para nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus fala assim, escolhe pois a vida. Amém? Se Deus fala isso para nós, escolhe pois a vida, é porque você pode escolher a morte. Eu creio assim. Infelizmente pessoas todos os dias dizem não para Deus. Dizem não nas coisas pequenas, em cada situação da vida. Quando Deus fala assim, olha, volta para casa, volta para sua família, e a pessoa diz assim, não, eu vou ali pular cerca, eu vou me encontrar com uma mulher que não é minha mulher, eu vou ter uma aventura fora do meu casamento. Você está dizendo não para Deus, e você está dizendo sim para o pecado, para o inimigo. Amém? Aí a pessoa fez aquele pecado, não morreu, continuou vivo, fala, agora tá bom, não caiu um raio na minha cabeça, as coisas eu não vi nada, nenhum resultado ruim, continua naquela vida de ruindade. No final, então, ela se acostuma com o pecado e um dia chega o final das oportunidades. Um dia ela não tem mais tempo para se arrepender, chega o dia da morte, né? Que é o juízo final para cada um, né? Quantas pessoas já não tiveram o juízo final na sua vida, que é a morte? E essa pessoa, então, não pode mais escolher voltar atrás e fazer a vontade de Deus, porque ela já escolheu o caminho da morte. Por isso que Deus diz assim, escolhe, pois, a vida. E nós temos hoje ainda a oportunidade de escolher a vida, mas nós também podemos escolher a morte. Tem a questão da bebida, do vício, que é uma coisa que as pessoas sabem, às vezes, que está morrendo, que aquilo está gerando doença, que o cigarro está trazendo mal para o seu pulmão, que ela vai morrer daquilo, né? Às vezes a pessoa já tem até ali um enfisema, um negócio, mas ela continua fumando. Ela está escolhendo o quê, irmãos? Hein? Deus está sendo injusto com ela? Né? Deus deu oportunidade para escolher a vida? Sim. Então a predestinação, ela funciona sim, ela é uma verdade, mas ela é uma verdade que eu posso acreditar para a minha vida ou não, né? Uma vez nós estávamos lá na obra, lá no Paraná, na missão lá no Paraná, e a gente falou sobre alguma coisa, e alguém falou, porque a predestinação, não sei o que lá, é assim, Deus escolhe um, e se você não é escolhido, você não vai para o céu. E uma menina começou a quase chorar, ela estava começando a conhecer as coisas de Deus, e alguém disse para ela que ela podia não ser escolhida. Ela ficou depressiva e foi uma dificuldade para explicar para ela que não, que se ela estava querendo Deus, ela ia encontrar Deus, porque Deus, ele se manifesta, ele se inclina para aqueles que o buscam, né?
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E foi difícil, porque alguém tinha colocado na mente que essa predestinação de Deus é uma condenação final. Para mim não, irmãos, eu não sei o que Deus me predestinou, mas eu escolhi para o céu. Eu escolhi brigar contra o pecado. Eu escolhi dizer não à vontade da minha carne todos os dias. E eu levanto todos os dias e falo, eu vou continuar no caminho da graça. Né? Nós vamos ver aqui que nós não podemos ser afastados do caminho da graça. Quem poderá nos afastar do amor de Cristo? Paulo vai perguntar daqui a alguns versículos. Amém? E eu entendi que nada pode me afastar do amor de Cristo. Só eu mesmo posso me afastar. Amém? Então é uma escolha assim. Vamos lá, vamos passar. Deus nos chama, Deus nos predestina, Deus nos justifica. Nós estudamos sobre a justificação, né? Na cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, então nós estamos justificados. E por fim nós somos glorificados. Amém? Isso tudo, irmãos, está no 29 ao 30. Eu queria, e eu vou pedir até para vocês lerem hoje de antemão o que, eu acho que talvez o 9, nós não vamos conseguir fazer o 9, mas eu quero que vocês leiam, para que quando a gente estudar, como eu não estou lendo versículo por versículo, você já tenha na sua mente o versículo. É bom você ler antes do estudo e depois do estudo. Você vai ter uma percepção diferente antes, quando você lê depois. Mas quando você lê antes, você já entende também o que nós estamos falando, você já leu o versículo. Você já tentou entender com a tua compreensão atual. Ok? Então é importante que você participe lendo em casa, tanto antes quanto depois. Amém. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Você acha, então, que nem eu já ouvi muitos pastores falando, que tem os escolhidos dos escolhidos, que, por exemplo, que ele é cristão ou não, e Deus vai moendo, vai criando situações na vida dele, até ele se entregar totalmente, até ele buscar o caminho. Vai criando, assim, situações, vamos supor, falta de trabalho, dificuldade, doença, que nem tem aquele ditado que fala, não vem por amor, vem pela dor. Você acredita que... Porque o Senhor fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Então, já ouvi muita gente falando isso, inclusive é uma fala muito dos adventistas, que se Deus escolhe uma pessoa, ela pode não querer, ela pode vir às costas, mas Deus vai atrás dela porque ela é escolhida, vamos dizer assim. Os presbiterianos, né, normalmente são calvinistas, né? Os calvinistas acreditam nisso, que era a doutrina de Calvino, né? Ele era totalmente predestinista, né? Mas eu creio assim, Eliana, como eu te falei, eu não creio numa doutrina assim, totalmente assim, como eles também. Hoje tem ali o radical, né? O presbiteriano, o predestinista mais radical, e tem outros menos radicais, né? Então, como eu entendo, né, tendo aí andado em algumas denominações e aprendido e ouvido muitas teorias, eu creio assim, Deus chama, Deus predestina, sim. Agora Deus, ele tem a vontade, o livre-arbítrio de Deus é mais importante que o nosso, né? Então Deus, ele insiste com algumas pessoas, sim. Parece que com algumas ele insiste mais, né? Não significa que ele obrigue essa pessoa a ir para o céu, né? Mas eu acho que muitos têm muito mais chances do que outros. Não porque merecem nada, porque Deus assim tem a misericórdia. Eu acredito que nessa equação de como ele pode estar ali sendo... Deus está insistindo por ele, eu acredito que pode ser também muita influência da carga de oração, de intercessão que teve sobre a vida dele, né? Então, entendi. Como a gente conversa sempre entre família, né? Nós já conversamos isso, eu creio que a herança dos nossos avós, né? Da nossa avó ali,
sempre ajoelhando, intercedendo por nós, nossos pais, e tudo aquilo que nós somos frutos espirituais disso daí também, entendeu? Então a Bíblia diz que Deus, quando Paulo fala lá, crê em Deus, será salvo tu e tua casa, né? E a doutrina que a igreja que eu seguia dizia, não, isso não é, na teologia, né, disseram, isso não é livro de doutrina, então isso não é uma doutrina, não leve isso como doutrina. Mas eu creio que pela fé eu posso pegar aquela promessa de Deus para aquela vida e reivindicar para mim, dizer, Senhor, faz assim também na minha família, salva também minha casa, toda a minha família. Então eu trago. Pois não, Marta? Oi. Então, ainda no mesmo assunto, né? A história de uma senhora, acho que eu já até contei para vocês que o filho era um bandido, um drogado, não sei o quê, e ela era uma mulher de oração, uma mulher crente, e esse menino morreu, né? E ele conta que ele já está num buraco, né, escuro, tal, assim, ele via tudo escuro, já estava indo pro inferno mesmo, né? Aí, de repente, ele viu um homem todo branco, assim, todo de branco, né? E falou assim para ele, eu sou o Deus da tua mãe. E ele foi salvo, ele roda o mundo inteiro dando esse testemunho. Quer dizer, Deus ouviu a oração da mãe dele. O cara já estava indo para o inferno. Entendeu? E ele anda por aí dando esse testemunho. Eu creio sim, porque Deus tem uma aliança com a gente a respeito da nossa descendência, né? Então, posso dizer que é isso mesmo. A não ser que o cara é muito, muito assim, ou então a descendência do... Por exemplo, se a mãe está, de repente a descendência do pai não está. Então, não sei, mas eu acho que Deus tem essa aliança, esse compromisso com a família, com a mãe, o pessoal que ora assim com os descendentes. Eu acredito, né, nisso. Não sei se é verdade. É verdade, ou não, então, é que a gente estuda. Você não acha que nascem lá assim? No espiritismo, ou no satanismo, ou nessismo, hein? É bíblico. Aí eu não sei, porque Deus é tão misericordioso. Deus alcança também, Eliana. Mas é Deus que a gente está falando aqui do predestinar, né? De Deus realmente buscar. Mas eu já entendi eu já entendi. Obrigada, Davi. Beleza. Não, só para não ficar esse confusão nessa questão da morte aí, né, do momento da morte, é claro que depois que a pessoa morre, ela perde a chance, né? Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado o direito de viver uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então nós cristãos não cremos na reencarnação ou, né, ou numa segunda chance. Então a pessoa que morre ela tem uma vida só para dizer sim a Deus, né? Mas nesse episódio da quase morte, né, do momento da morte, a palavra diz que Jesus ele foi ao inferno e roubou a chave da morte de Satanás. Então o momento da morte não pertence a Satanás, pertence a Deus, né? A Jesus, que ele tomou, ele anulou o poder da morte, né? Quando ele estava ali antes da sua ressurreição. Então Jesus, o que ele fez? Então hoje nós temos ali condição, sim, Deus pode ali dar uma sobrevida para a pessoa, como ele fez com o rei, né? Lá que ele deu 15 anos a mais, né? Não me lembro o nome do rei agora, mas que o rei se arrepende, o profeta diz assim, olha, você vai morrer, né? E o Senhor mandou dizer que você vai morrer. E aquele rei, então, ele diz, não, mas eu sou um bom homem, eu fiz, né, a vontade de Deus, né? Eu sempre fui bom para os meus pais. Então, ele reivindica... Ezequias. Ele reivindica ali a sua atitude para com Deus, e Deus ali ora, vê a sua sinceridade, né? Que havia verdade nas suas palavras, e Deus dá mais 15 anos de sobrevida.
Então, sim, Deus ele intercede no momento da morte. A morte, então, é tudo para Deus, Deus pode mudar, né? Uma doença, então Deus cura, por isso que nós oramos pela cura, né? E até a morte. Tem um testemunho de um rapaz aqui, eu não me lembro o nome agora, ele era um grande traficante no Rio de Janeiro, ele conta também uma coisa parecida com isso, que ele estava ali emboscado pela polícia ali no das suas atividades criminosas, né? E de repente eu sei que eu não lembro do testemunho, faz muitos anos que eu ouvi, mas ele tá ali, então chega um momento que ele tá ali indo para um buraco, né? Ele tomou um tiro e ele tá indo para um buraco escuro e uma mão vai lá e pega ele, resgata, porque a mãe dele também orava, toda vez que ele saía, a mãe dele ficava à madrugada ali orando por ele, intercedendo, e eu creio sim, que Deus é poderoso e Ele é misericordioso, né, para fazer isso sim. Então, qual que é o momento em quem que Deus vai poupar ou vai dar uma nova chance? Nós não temos controle sobre isso, isso daí pertence à soberania de Deus, né, ao seu livre-arbítrio. Então, irmãos, eu acho que assim, é muito prepotência de alguns irmãos ficarem dando, assim, taxando que Deus é assim, Deus age dessa forma, Deus, ele predestina e você não pode fazer nada. Não, eu creio que nós podemos ali se derramar, né, diante do altar de Deus, pedir a sua misericórdia, e a Bíblia diz que ele vai se inclinar, né, e ele vai ouvir a oração do justo, e a oração do justo pode muito seus efeitos. Amém? Então eu creio assim com relação a essa questão da predestinação. Ok? Não vamos polemizar para isso, cada um crê de uma intensidade diferente, e Deus ele vai se manifestar conforme a sua fé na sua vida. Amém? Deus não manifesta na sua vida conforme eu creio. Deus se manifesta na sua vida conforme você crê, né? Então tinha pessoas lá que Jesus ia, orava, e ele punha a mão. Aí chegou uma pessoa estrangeira e disse assim: olha, Jesus, eu tenho lá um empregado que está doente. Jesus falou: não, vamos lá na sua casa, né? Aí o centurião falou que não precisa, é só mandar uma ordem. Eu também tenho soldados ao meu comando, eu mando a ordem, eles vão e fazem o que eu mando. Se o senhor mandar os anjos lá, eles vão lá e pronto. Jesus falou: poxa, sua fé é maior do que a fé do pessoal aqui de Israel, né? Ele sendo um romano ali. E Jesus falou: então seja feita conforme a sua fé. Amém, irmãos? Você crê que Deus pode alcançar? É a mesma coisa do pecado. O inimigo quer convencer a gente que a gente não pode orar mais por alguns pecados, são muito grandes. Como é que Deus como é que eu vou olhar para a cara de Deus depois de ter feito coisas tão ruins como eu fiz, de ter sido uma pessoa tão pecadora? Então o inimigo quer convencer você que a misericórdia de Deus não vai te alcançar. Você então se esconde de Deus como Adão fez no paraíso, né? Se esconde de Deus porque você não quer encarar Deus. Você está com vergonha. E não, você tem que ir lá nos pés de Deus, pedir perdão, misericórdia, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, né? E a sua bondade, a sua misericórdia não tem fim. A bondade do Senhor dura para sempre. Amém? Então vamos crer assim, irmãos. Vamos crer que Deus é fiel. Ele vai fazer assim conforme a sua palavra. Amém? Então creio que ficou claro, né? Essa passagem. Então Deus se dá assim, né? Esse movimento de conhecimento, né? De chamada, né? De justificação, é o que Deus vai fazer na nossa vida. Então nós vamos respondendo a Ele, e Ele vai então nos aperfeiçoando enquanto pessoas. Paulo diz que nós vamos crescendo no conhecimento da mente de Cristo. Pois não? Então, Davi, a gente tinha estudado a respeito da justificação, não sei o quê. Eu não sei se o pessoal sabe, ou deve saber, não sei, o que é a glorificação. Vamos falar bem rapidinho a respeito da glorificação, porque nesse versículo tem o chamado, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Isso tudo a gente estudou, mas a glorificação acho que não, só para o pessoal saber direitinho, né? Acho que o pessoal
Não foi misturado isso. Nós falamos que Paulo já tinha citado essa questão né, acho que no capítulo 5 ele fala, né, reconciliação, inclusive outros termos aqui. Mas enfim, a glorificação tá ligado à glória de Deus, né, a nos fazer pertencente da glória, né, tanto no sentido humano aqui, material, como você pertencer à glória de Deus, né. A glória no Antigo Testamento era a Shekinah de Deus, a glória estava restrita ali ao Santíssimo Lugar, aquela parte do tabernáculo onde ninguém entrava, certo? Porque a glória era restrita e a glória era um lugar santo, ninguém poderia se aproximar da glória de Deus. Então somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar, já tinha feito ali expiação para o seu pecado, ele tinha que se purificar, né, levar ali o sacrifício ali, né, da ovelha sem mácula, e se ele ainda era amarrado por uma cordinha, porque se tivesse feito alguma coisa errada, se ele entrasse lá injustamente, não tivesse limpo, né, dos seus pecados, ele morria instantaneamente, e ninguém poderia entrar para resgatar seu corpo, tinha que ser puxado pela cordinha. Então isso é o simbolismo que Deus nos deu sobre a sua glória. Amém? A glória do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não dá a ninguém a sua glória, né? Pois não. Então, tem a ver também com a glorificação do corpo da gente, né? Quando a gente for para o céu, a gente precisa estar glorificado, né? Porque a gente não entra com esse corpo. E só no entendimento, né, Deus vai se revelando e revelando a sua glória conforme o passar da palavra, né, da Bíblia e até os nossos dias. Então no Novo Testamento nós entendemos muito mais sobre a glória de Deus do que nós entendemos. Esse foi o começo. Então Deus revela a sua glória, ele fala do que é a glória ali, né, simboliza o que seria a sua glória, e depois disso tudo então ele começa a glória de Deus, ela é repartida, Deus começa a interagir com o homem, e a glória se manifesta, por exemplo, no rosto de Moisés, né? Quando Moisés ali se encontra com Deus, e ele volta do monte com as tábuas dos mandamentos, o seu rosto brilhava, né? Por quê? Porque ele tinha contemplado a glória de Deus. Então essa glória, ele nem sabia, né? Mas aí as pessoas se assustaram, porque viram no seu rosto a glória de Deus ali manifesta. Então Deus vai revelando a sua glória, né? Aí através de Moisés e tudo mais, e depois em Cristo, né? Já em Gênesis 3,15, né? Que já tem a promessa do descendente da mulher pisando a cabeça da serpente, né? Que era ali a promessa de Jesus. Aí no Novo Testamento, principalmente pelos escritos de Paulo, nós entendemos melhor que nós vamos então ser restabelecidos, nós vamos entrar na glória de Deus, nós vamos herdar, né, Romanos 8, herdar a glória de Deus juntamente, de Deus juntamente com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Então essa redenção final, essa glorificação, é quando nós entrarmos então na glória do Pai. Amém? Então isso é a glorificação final. É o homem fazendo parte, né, da glória de Deus, o homem entrando no Santíssimo Lugar. Quando Jesus morre, né, essa questão do templo, o véu do templo já se rasga. Aquele véu do Santíssimo Lugar, ele se rasga de forma misteriosa, trazendo ali então, não tendo mais a separação do Santíssimo Lugar da nós. Então ali a glória de Deus já estava disponível para o homem através de Jesus. Amém? Então essa glória através de Jesus, nós temos ali a comunicação de novo, e a glorificação final, né, no sentido final escatológico, é nós morarmos no céu com Jesus. Amém? Então esse é o sentido de glorificação que Paulo chega aqui para nós. No Novo Testamento ele já fala, também glorificou, ou seja, nós somos participantes da glória agora, porque nós temos a glória de Cristo na nossa vida. Amém? Lembra que fala lá que nós já estamos reinando, né? Reinando aqui, então nós já estamos aqui com a glória de Cristo manifesta na nossa vida.
Então, a luz de Cristo, a verdade, ela já é manifesta nesse mundo presente. Mas essa glória vai ser como o Espírito Santo, ela vai ser completa no céu. E nós vamos, então, entrar na glória literalmente dita, que é o céu de Deus. É como a Bíblia diz, como ela fala de Jerusalém, como se fosse a terra prometida, né? Só que Jerusalém era um lugar físico, é um lugar físico aqui na terra. Mas a Nova Jerusalém, Sião, né, o nome espiritual de Jerusalém, é no céu já. Então, quando a Bíblia fala de Sião, ela está falando da Jerusalém espiritual. Então, nós temos a Jerusalém terrena, né, que simboliza a Jerusalém espiritual. Então, a glória de Deus hoje, a glória que nós temos hoje, ela já é uma manifestação da glória que nós teremos com o nosso corpo transformado. Aí vem a questão do corpo, né, Marta? Que ele vai falar, ele já falou aqui no 23, né? Nós aguardamos a redenção do nosso corpo, amém? Essa redenção do nosso corpo seria também a glorificação, faz parte do sentido de glorificação, ok? Amém, né? Então deu para entender, né? Vamos lá, meus irmãos, eu estava pronto para finalizar esse capítulo, mas nós não vamos conseguir, né? Hoje teve bastante participação, eu gosto, né? Eu gosto da participação dos irmãos. Então, assim, nós não conseguimos finalizar o capítulo 8, mas eu acho que foi de bom proveito. Falta só um pedacinho, nós vamos fazer umas considerações na próxima aula e já vamos passar por 9. Amém? Então, eu agradeço vocês aí pela paciência e vamos então às orações, amém? Ok, vamos olhar para o pessoal que está doente, enfermo, né? Aí você olha para as crianças então, tá, Davi? Eu sei que tem a Paula, acho que é amiga da Olivia, né? Está precisando de cura. Sobrinha da Ana, sobrinho, 7 meses com Covid. Alexandre Smith, Aline para recuperação da cirurgia, amiga da Ana também, Jennifer, que operou de um tumor, né? Tem o marido da minha amiga Maristela, que está no Brasil, também está com tumor nos rins. E também orar para a Gorete, né? Que hoje ela enterrou o marido dela, para o Senhor, né, dar uma noite de paz, de descanso e tirar toda a angústia, né, toda a tristeza. Então, vamos orar. Pai Celestial, precioso Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que tu, Senhor, cubra-nos com o teu sangue, Senhor, nesse momento de oração, revela nosso capacete, armadura, cubra aquilo tudo, Senhor, que é meu, a minha vida, a minha família, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, diante do teu trono, nós colocamos, Senhor, o pessoal que está enfermo. Pai, essas pessoas que eu citei, também tem Helena, que também está em recuperação. Senhor, a pessoa que pede diante do teu trono, porque ela crê, meu Deus, porque ela confia, Senhor, porque ela espera em ti, meu Deus, porque ela procura, Senhor, em tu, que é o médico dos médicos, Senhor, Espírito Santo, nós clamamos a ti, Senhor, que tu visita, meu Deus, cada pessoa que está, Senhor, afligiada, Senhor, com medo, Senhor, em nome de Jesus, visita essa criança de 7 meses com Covid, meu Deus, em nome de Jesus também, Senhor, Adelaide, Senhor, em nome de Jesus, visita o corpo dela, Senhor, tira esse vírus, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos da nossa vida, todo vírus, toda bactéria, toda doença, Pai, colocamos diante de Ti, todas as pessoas que estão pedindo cura, Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas possam saber que Tu és o médico dos médicos, que Tu tem poder, Senhor, para curar aquele que crê em Ti, Senhor, aquele que realmente espera em Ti, meu Deus, que já está sem esperança, Pai, Tu és a esperança, Tu és o Senhor amado, precioso Santo de Israel, Senhor, envia os Teus anjos misericordiosos, Senhor, na vida dessas pessoas, meu Deus, que estão pedindo, que estão enfermas, Senhor, com tumor, Senhor, em nome de Jesus, que esses tumores, Senhor,
eles encolham e sumam, em nome de Jesus, que todo vírus, toda bactéria saia, Senhor, da vida de cada um, meu Deus. A tua palavra diz que nenhuma praga chegará na nossa tenda, Pai. Tu tens sua palavra, Senhor, não é palavra que volta atrás. Tu tens essa palavra, Senhor, de aliança com cada um de nós, Pai. Nós aplicamos o Salmo 91 na nossa vida, na vida de cada um que está aqui hoje, Pai. Nós declaramos e nós concordamos com todos que estão aqui junto hoje, na cura, restauração de cada um que está pedindo, diante do teu trono, Pai. A tua palavra diz que aquele que pede, recebe, Senhor, que eles recebam a cura, que eles sejam testemunhas, Senhor, do teu poder, da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, que eles saiam que nem aquele moço pelo mundo todo, meu Deus, levando testemunho, que somente tu és Deus, somente tu podes, Senhor, somente tu, Senhor, tem a palavra de vida, de esperança, Pai. Nós já te agradecemos agora, Pai, pela vida de cada um aqui. Nós já te agradecemos pelo milagre. Senhor, visita minhas amigas que estão aqui, a saúde delas, meu Deus, os hormônios, a canseira, meu Deus. Tem dia que a gente tem fadiga, Pai. Dá energia, Senhor, para cada um que está aqui, ou o pessoal também que não pode entrar. Dá energia, dá força para a pessoa trabalhar, Senhor, levantar cedo, cuidar da casa, Pai, dá energia para o teu povo, meu Deus. Visita cada casa e tira, Senhor, toda a canseira, todo peso, Senhor, toda a sonolência, Pai, traz vida, traz energia para cada um, meu Deus, e saúde para nós e a nossa casa, Senhor, nossos filhos, Pai. Nós somos cobertos com sangue do Cordeiro, nós somos cobertos com sangue de Jesus, nós somos comprados com um preço muito caro, com o sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas, e nós aplicamos esse sangue sobre a nossa saúde, sobre a saúde dos nossos filhos, sobre a saúde, Senhor, de toda a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Lá no Egito, tu falou para passar o sangue do Cordeiro nas portas, que quando o anjo da morte passava naquela casa, ele não entraria. Então, Senhor, nós aplicamos agora o teu sangue sobre as portas da nossa casa, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nosso corpo também é a casa do Espírito Santo. Nós aplicamos sangue do Cordeiro, Senhor, sobre nossas vidas, nesse tempo, Senhor, que só se fala de doença, Senhor, só se fala de vírus. Nós declaramos na nossa casa não, porque ela é coberta com sangue do Cordeiro de Deus, e nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Senhor, para que nós podemos hoje usar teu sangue, que nós podemos hoje clamar por ti, Senhor, e tu vem, Senhor, obrigada pelos anjos que guardam, Senhor, nossa casa, são os anjos que não tosquenejará, que não piscará e não dormirá. Glória a ti, Senhor, porque somente tu és digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Que toda maldição, que toda língua, que toda inveja, que toda perturbação, que toda ansiedade, que toda depressão que sai em nome de Jesus da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu tenho certeza que nós vamos ter bom testemunho aqui da saúde. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós continuamos. Amém. Nós continuamos na sua presença, Senhor, apresentando os nossos filhos, Pai. Deus, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Vem nesta hora, ó Deus, colocar a sua mão, Pai, sua mão forte sobre os nossos queridos, Senhor. Tu conheces, Senhor, o seu deitar, o seu levantar. O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Cada pai nesta hora, cada mãe nesta hora que está lembrando do seu filho, Senhor, intercedendo, Senhor, o Senhor conhece a vida dele, Senhor, e o Senhor tem, ó Deus, nas suas mãos o destino de cada um, Pai. Nós pedimos, ó Deus, como nós estudamos hoje, que o Senhor, ó Deus, dê oportunidades para eles, Senhor, que o Senhor insista, Pai, com os nossos filhos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, colocar a sua mão, Senhor, intervindo na vida dos nossos filhos, Senhor, para que não prospere o caminho mal, para que o inimigo não roube, Senhor, as suas convicções, para que o inimigo não tire, Senhor, a vontade de viver, não tire, Senhor,
a sabedoria, Senhor, espiritual, Senhor, o contato que eles podem ter contigo, Senhor, que eles já têm contigo, o conhecimento. Pai, amplifica, Senhor, o seu poder sobre a vida deles, Senhor, o seu domínio, Senhor, sobre a mente, sobre os corações dos nossos filhos. Toma lugar, Senhor, na mente e no coração deles, Senhor, para que eles sejam cada vez mais pessoas espirituais, Pai, pessoas que busquem a Tua face, Senhor. Deus, muda o caminho daquele que está indo para o caminho errado, Senhor. Intervém, Senhor, interfere na vida dos nossos. Nós clamamos nesta noite, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus bondoso. A Tua misericórdia, Deus, ela se manifesta na vida daqueles que Te buscam, Senhor, daqueles que confiam em Ti, que vão, Senhor, procurar o Teu socorro, Senhor, nesta noite. Nós pedimos o Teu socorro, Senhor, a Tua graça sobre os nossos filhos, Pai. Deus, sobre o corpo físico, Senhor, se houver alguma doença, Senhor, se houver alguma enfermidade, nós pedimos que o Senhor tire, Senhor. Se houver, Senhor, algum entendimento errado da vida, Senhor, algum trauma, Senhor, falta de perdão, Senhor, falta de entendimento, Senhor, com os pais, com a família, com as coisas espirituais, vem tirar, Senhor, toda a ignorância, Senhor, da mente dos nossos filhos, Senhor, traz a luz, Senhor, a luz que ilumina todas as trevas, Pai, sobre a vida deles, Pai. Nós pedimos, ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor está nesse momento cuidando, Senhor, livrando os nossos filhos, Senhor, das coisas ruins, Senhor, colocando o Teu anjo, Senhor, para acampar ao redor deles, Pai, protegendo, Senhor, tocando na vida deles, Senhor, e fazendo com que eles sejam Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor está ouvindo essa oração, a oração de cada pai, de cada mãe nesta hora, Senhor. Eu creio, Senhor, ainda que este vídeo as pessoas ouçam, Senhor, aí na gravação, o mesmo poder está, Senhor, ali disposto, Senhor, disponível para elas, Senhor, que elas orem com fé e recebam, Senhor, a Sua bênção, Pai. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque conhecemos o nosso Deus, que é um Deus de poder sobrenatural e misericordioso, Pai. Então nós descansamos em Ti, na Tua graça, descansamos no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua atitude, Senhor, na nossa vida, para que nós sejamos, ó Deus, Seus filhos e o Senhor seja o nosso Pai. Eu Te oro e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém.